na tênue alvorada da primeira era da Inglaterra, quando o vento do mar trazia velas de estrangeiros e bandos de guerra esculpiam reinos a partir da névoa e da memória, um nome surgiu: Ida. Ele é lembrado como o primeiro rei de Bernícia de que se tem memória, governando aproximadamente do ano 547 até sua morte, no ano 559. De Ida surgiu uma linhagem real destinada não apenas a sobreviver, mas a conquistar, destruindo a resistência dos bretões e forjando, a partir de terras divididas, o formidável reino da Nortúmbria. A crônica anglo-saxônica nos conta que ele governou por 12 anos e ergueu sua fortaleza em Bamborough. Lá, sobre um penhasco negro de pedra vulcânica, onde antes havia uma fortaleza britônica, Ida tomou a cidadela à força e a reconstruiu. Daquela fortaleza ele governou, e daquela altura seus descendentes reinariam como reis de Bernícia. Aqui começa a história de uma dinastia e a formação de um reino. Esta é a história dele. De acordo com a crônica anglo-saxônica, está escrito: no ano de nosso Senhor 547, Ida assumiu o trono, e dele surgiu a primeira linhagem real dos Nortúmbrios. Ele era filho de Oepa, filho de Essa, filho de Ingui, filho de Angenit, filho de Alok, filho de Benoc, filho de Brand, filho de Balde, filho de Woden. Assim, os reis dos nórdicos faziam sua linhagem remontar não apenas até os homens, mas até a lenda, uma linhagem que alcançava além da memória, até o crepúsculo dos deuses. Antes de a Inglaterra ser um reino, antes mesmo de ser um povo, havia uma fronteira. Ao longo da fria margem do Mar do Norte, onde os ventos castigavam os penhascos e a própria terra parecia esculpida em ferro, um senhor da guerra desembarcou. Seu nome era Ida. A história o lembra como o primeiro rei de Bernícia. No entanto, ele não herdou uma coroa. Ele conquistou uma faixa litorânea. No ano de 547, liderando um grupo de colonos ânglios vindos do outro lado do Mar do Norte, ele desembarcou em uma terra já antiga, já reivindicada, já defendida. Este não era um território vazio. Era a Bretanha, uma terra de fortes nas colinas, grandes construções romanas, deuses antigos, estradas romanas e reinos celtas que haviam resistido por séculos após a partida das legiões romanas. Para os recém-chegados era um lugar a conquistar. Os ânglios eram um povo do mar, migrantes, saqueadores, agricultores e guerreiros das costas do norte da Alemanha e do sul da Dinamarca. Eles não chegaram como um exército de uma única nação, mas como bandos de guerra separados, séquitos de guerreiros unidos pela lealdade a um líder e não a um estado. A cultura deles era dura, mas orgulhosa, onde o destino governava tudo. A glória de um homem vivia apenas na reputação, e a reputação existia apenas na vitória. A sociedade deles girava em torno do bando de guerra. Os membros do séquito que lutavam ao lado de seu senhor festejavam ao lado dele e morriam ao lado dele. Anéis de ouro não eram mera riqueza, eram promessas. Um rei era um doador de anéis, e a lealdade não era comprada com moedas, mas sim com honra. Ida era um desses senhores da guerra, talvez um refugiado de conflitos do outro lado do mar, talvez um aventureiro ambicioso, talvez um nobre despossuído em busca de uma nova pátria. Os registros não dizem. Mas ele não chegou como um colonizador pedindo permissão, e sim como um conquistador reivindicando seu destino. No coração da lenda de Ida está uma fortaleza, Bambra. Ela se erguia de um rochedo vulcânico negro acima do mar, quase inexpugnável, por muito tempo mantida pelos britanos que entendiam seu valor. Quem controlava aquele rochedo dominava a costa e as planícies ao redor, e Ida a atacou. Não nos é dito como, se por cerco, traição, fome ou tempestade, apenas que ele a conquistou e depois a reconstruiu como sua sede real. Salões de madeira substituíram as defesas britônicas, bandeiras tremulavam em suas alturas e a fortaleza se tornou o centro de um novo reino.
Dessa rocha nasceu Bernícia. Os britanos resistiram ferozmente, eles conheciam a terra. Eles mantinham colinas fortificadas e entendiam que esse inimigo não buscava tributo, queria substituí-los. As batalhas provavelmente irromperam ao longo dos vales dos rios e das estradas romanas, em emboscadas, escaramuças e ataques repentinos. Durante anos, a fronteira mudou de lugar várias vezes. Mas os anglos tinham uma vantagem: persistência. Um grupo de guerreiros derrotado podia recuar. Um povo migrante simplesmente voltava. Cada geração avançava mais para o interior. As fortalezas britônicas caíam uma a uma, e o território antes compartilhado se tornava território perdido para sempre. Ida pode não ter conquistado vastas terras sozinho, mas ele abriu o caminho que tornou a conquista inevitável. O que mais importava nunca foi o que Aida conquistou, mas sim o que ele começou. Do seu desembarque na costa norte surgiu uma dinastia, os Idingas. Daquele único ponto de apoio cresceu um reino dos anglos que se estendia pelo que hoje é o norte da Inglaterra e as terras baixas do sul da Escócia. No início era dividido, Bernice ao norte e Deira ao sul, reinos rivais que compartilhavam uma terra, mas não uma coroa. Então, por volta do ano 604, o neto de Ida, Etelfrido, uniu os dois reinos. Ele foi um dos grandes descendentes de Ida. Ele guerreou incansavelmente contra os bretões, derrubou o poder de Dalriada e, na Batalha de Chester, destruiu uma grande aliança de reinos nativos. Com essa vitória, a velha ordem da Britânia Romana finalmente se desfez do norte, e Nortúmbria surgiu não apenas como um território, mas como uma potência temida em toda a ilha. Outro famoso descendente de Ida foi Oswiu, o primeiro verdadeiro rei de uma Nortúmbria plenamente constituída. No rio Vinwide, ele enfrentou Pender da Mércia, o último grande líder guerreiro pagão dos anglo-saxões, e o destruiu. A partir desse momento, a autoridade de Oswiu se estendeu muito além de suas próprias fronteiras, e ele foi aclamado como soberano em grande parte da Grã-Bretanha, o Bretwalda. Por quase 2 séculos e meio, todo governante legítimo da Nortúmbria traçava sua linhagem de sangue até Ida. Ser rei era questão de linhagem, a legitimidade vinha da ascendência. O trono pertencia não apenas ao mais forte, mas à casa que havia fundado o reino. Mesmo no final do século VIII, o rei Osred II ainda carregava o sangue do primeiro conquistador que havia tomado a rocha costeira. Mas após sua morte no ano de 790, a antiga linhagem real desapareceu do trono. A Nortúmbria passou para as mãos de dinastias rivais e a descendência sagrada outrora reivindicada de Odin desapareceu da realeza. No entanto, o sangue perdurou no norte. As genealogias tornam-se incertas após esses anos, mas os cronistas continuam a considerar os governantes de Bambra como herdeiros dos antigos reis bernicianos. Entre eles estava Uhtred, o Audaz, descendente da antiga casa governando a partir da mesma fortaleza que Ida havia conquistado quase 5 séculos antes. Em sua época, o reino em si estava fraturado sob a conquista viking e a reconquista inglesa, mas Bambra continuava sendo a sede de um senhorio do norte, quase um principado em tudo, exceto no nome. Uhtred e seu rei governavam como senhores de fronteira, lutando contra os escoceses, negociando com governantes nórdicos, servindo e às vezes desafiando os reis da Inglaterra. Como conde da Nortúmbria, ele mantinha toda a região sob seu domínio, um último eco dos reis guerreiros que um dia governaram livremente desde o Mar do Norte. Então vieram os normandos. Após a conquista de 1066, a velha ordem dos anglo-saxões chegou ao fim. A linhagem distante de Ida já não governava mais o norte, e o próprio Bambra foi demolido e reconstruído em pedra por novos senhores. No ano de 1095, Guilherme II sitiou a fortaleza durante uma rebelião, e depois ela passou permanentemente para as mãos da realeza. A dinastia se foi, o reino se foi, mas o começo permaneceu. Pois antes de a Inglaterra ter uma coroa, antes de ter um povo,
um senhor da guerra subiu numa rocha negra acima do mar e fez dela seu trono. Daquele ato vieram reis, reinos e séculos de história. E na raiz de tudo estava Ida, o primeiro senhor anglo-saxão do norte, e a centelha da qual nasceu a Nortúmbria. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e sou imensamente grato a todos vocês. Um agradecimento especial a John Sides e Stephanie Hassan. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfil Histórico.